E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos continuar discutindo o movimento de partículas em sistemas não inerciais, certo? Em particular, nós vamos trabalhar com um exemplo do movimento de uma partícula nas proximidades da superfície da Terra. Mas antes da gente tratar desse problema especificamente, é interessante a gente recapitular rapidamente o que foi visto na última aula, certo? Então nós definimos dois sistemas de coordenadas, dois referenciais. Um referencial inercial, que é esse referencial x' aqui, e um referencial que eu chamei rotativo, que se move em relação ao referencial inercial. Ele pode ter uma certa velocidade angular, ele pode estar girando em relação ao referencial inercial e também pode ter a sua origem se deslocando com uma certa velocidade linear. Tá? A posição da minha partícula no referencial que eu chamo rotativo vai ser dada pelo vetor r. R' é a posição dessa mesma partícula medida em relação ao referencial inercial, e R grande, ou R maiúsculo aqui, é a posição da origem do meu referencial rotativo no referencial inercial. A gente chegou no seguinte resultado, então, que a velocidade da minha partícula medida no referencial fixo vai ser igual à velocidade da origem do referencial rotativo, a velocidade inercial da origem do referencial rotativo, mais a velocidade da minha partícula medida neste referencial rotativo, mais o produto vetorial entre ômega e r. Aqui, ômega é a velocidade angular do meu referencial rotativo, medida no referencial fixo, e r é a posição da partícula em relação ao referencial rotativo. Se a gente pegar essa expressão aqui e derivar em relação ao tempo, fazendo algumas substituições baseadas nas expressões que nós vimos na aula passada, nós vamos chegar na seguinte expressão. Então aqui o que a gente tem? Eu estou chamando de força efetiva a seguinte quantidade, massa vezes a aceleração da minha partícula medida no referencial rotativo. Então, o observador que está nesse referencial rotativo e observa o movimento de uma partícula, ele vai medir uma certa aceleração nessa partícula. Eu estou forçando que o produto massa vezes aceleração seja igual a uma força efetiva. Essa força efetiva não necessariamente é a soma de todas as forças reais que atuam sobre a partícula. Como a gente viu na última aula, vão surgir termos aqui que estão associados simplesmente com o fato do meu referencial ser um referencial não inercial. Se eu fizer isso aí, então eu vou ter que a força efetiva, ou a massa, vezes a aceleração da minha partícula medida nesse referencial rotativo, vai ser igual à força real que atua sobre ela, né? Ou ainda a força medida sobre a partícula no referencial inercial, menos m vezes r grande, dois pontos, medido no referencial fixo, ou seja, isso aqui é a aceleração da origem do meu referencial rotativo medido no referencial fixo, menos m vezes o produto vetorial da aceleração angular do meu sistema rotativo com o vetor posição da partícula medida no sistema rotativo, mais um outro termo aqui que envolve o produto vetorial de ômega, que é a velocidade angular do sistema rotativo com R, tudo isso produto vetorial com ômega de novo, e um último termo que envolve um produto vetorial entre a velocidade angular e a velocidade da minha partícula medida no sistema rotativo. Então o que a gente vai fazer agora é aplicar esses resultados para o caso específico de uma partícula que se move num referencial, ou ainda, que se move próximo da superfície da Terra. Certo? Então vamos lá. Bom, então vamos começar a falar sobre o movimento de uma partícula em relação à Terra, considerando um referencial fixo na superfície da Terra. Como é que eu posso descrever o movimento de uma partícula, considerando que esse referencial é um referencial não inercial? Bom, os principais efeitos no movimento dessa partícula vão estar associados com o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Certo? O movimento de rotação da Terra em torno do Sol ou o movimento da galáxia, eles não vão ser tão importantes assim, não vão afetar de forma tão drástica o movimento de uma partícula na superfície da Terra. Então nós vamos desconsiderar esses outros efeitos e considerar apenas esse movimento de rotação. Tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou considerar um eixo, um sistema de coordenadas inercial, cuja origem fica bem no centro da Terra. Tá? E eu vou colocar um outro sistema de coordenadas, um outro referencial, e um ponto na superfície da Terra. Tá? Bom, a gente vai fazer mais uma série de aproximações. De fato, a Terra ela não é uma esfera, ela é um esferoide oblato, nós vamos considerar que ela é uma esfera.
a Terra não tem uma distribuição de massa perfeitamente homogênea. Portanto, a força gravitacional em diferentes pontos da superfície da Terra vai ser diferente por causa dessa não homogeneidade. Nós também vamos considerar isso. Então, nós vamos assumir que a Terra é uma esfera perfeita, cuja distribuição de massa é perfeitamente homogênea. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: vamos tentar usar aquela última expressão que estava no quadro aqui, para a força efetiva sobre uma partícula, né? Ou seja, a quantidade que é a massa vezes a aceleração da partícula medida num referencial não inercial, para descrever o movimento de partículas na superfície da Terra. O primeiro passo vai ser o seguinte: eu vou separar as forças medidas no referencial inercial em dois tipos. Tá? Então, essas aqui são, digamos assim, as forças reais que atuam sobre a minha partícula. São as forças que eu meço no referencial inercial que está colocado aqui, está fixo ali no centro da Terra. Né? A origem desse referencial está fixa no centro da Terra. Então eu vou ter dois tipos de força. Tá? Eu vou ter todas as forças que atuam sobre a minha partícula que não são a força gravitacional e a força gravitacional. Eu vou chamar de mg0. E esse G0 aqui, eu vou definir da seguinte forma. Né? Isso aqui vai ser menos G, que é a constante gravitacional, massa da Terra dividido pelo raio da Terra, ao quadrado. E essa força atua ao longo de um vetor que é paralelo a esse vetor R maiúsculo. Tá? Esse aqui é um vetor unitário. Então, R maiúsculo aqui vai sair do centro da Terra e vai até a origem do meu sistema rotativo. Né? Então, a magnitude desse vetor aqui vai ser o raio da Terra, tá? E ele vai sempre apontar nesse sentido. Tá? Então, essa força vai atuar ao longo desse eixo que une a origem do meu sistema rotativo e a origem do meu referencial inercial. Certo? Então, eu vou fazer essa separação aí. Bom, uma vez definida essas quantidades aqui, a gente pode escrever a força efetiva que atua na minha partícula, ou seja, a força que o observador nesse referencial rotativo vai medir sobre uma partícula. Então eu tenho o seguinte, que essa força efetiva, vou chamar FF, vai ser igual à soma de todas as forças não gravitacionais que atuam sobre uma partícula e que são medidas lá no referencial inercial, mais a força gravitacional, mg0, menos um termo que depende da aceleração da origem desse meu sistema rotativo em relação à origem do sistema fixo, do referencial inercial, um termo que depende da aceleração angular aqui, ômega vetorial r, menos m, ômega vetorial r, menos 2m, ômega vetorial v. Certo? Então eu tenho essa expressão aqui para a força efetiva que atua sobre essa minha partícula. O primeiro termo que eu vou considerar aqui, que eu vou olhar, é esse aqui. Tá? Então esse termo aqui depende da aceleração angular do meu referencial não inercial, em relação ao referencial inercial, cuja origem está no centro da Terra. Então se a gente olhar para o movimento de rotação da Terra, esse movimento se dá com uma velocidade angular que é mais ou menos constante. Então eu vou desconsiderar essa aceleração aqui, essa aceleração aqui vai ser praticamente zero, e esse termo aqui cai fora. Tá? Outra coisa que eu posso notar é olhar para esse termo aqui. Né? Se vocês lembrarem lá da aula passada, a gente podia escrever o seguinte, vamos escrever aqui embaixo. Se eu pegar um vetor qualquer, a derivada temporal desse vetor, dq dt, medida no meu referencial fixo, isso vai ser igual a derivada temporal do vetor medida no referencial rotativo, mais ômega vetorial q. Tá? Então,
Essa derivada aqui, essa aceleração da origem do meu sistema rotativo, é a derivada temporal da velocidade linear do meu sistema rotativo vezes a massa aqui, né? Então, usando essa expressão aqui, eu vou ter o seguinte, que dr ponto dt, medido lá no meu referencial fixo, que é basicamente essa quantidade aqui, né? Isso aqui vai ser igual a derivada temporal de r ponto dt no referencial rotativo, mais esse termo ômega vetorial r ponto. Então, esse termo aqui vai ser zero. E me sobra que essa derivada temporal aqui vai ser só... Opa, faltou um ponto aqui. Vai ser só esse produto vetorial. Eu posso usar a mesma expressão de novo, né? E aí eu vou ter, para substituir esse r ponto aqui por uma derivada temporal de r. Usando essa mesma expressão, eu vou ter que isso aqui vai ser igual ao produto vetorial de ômega pelo vetor resultante do produto vetorial de ômega por r grande, certo? Então, reorganizando os resultados que a gente acabou de obter, a gente vai ter essa expressão aqui para a força efetiva, né? O S e o mg0 já estavam lá. Esse termo aqui, na realidade, agora é uma soma de dois termos da expressão anterior. Um que está associado com a aceleração linear da origem do sistema de coordenadas rotativo em relação ao sistema fixo, e outro que está associado puramente com o movimento de rotação que a gente já tinha obtido antes, certo? Então, o que eu vou fazer é olhar agora para esses dois termos aqui, certo? Eu vou definir G como sendo igual a G0 menos ômega vetorial R mais R grande. Isso aqui é o que a gente experimenta e o que a gente mede também como aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então eu tenho um termo associado com a força gravitacional de fato e tem um outro termo, que é um termo de força centrífuga, que está associado com o fato do referencial que eu estou utilizando, ser um referencial não inercial. É esse termo aqui que é responsável pela forma de esferoide oblato da Terra, certo? E se a gente for considerar um movimento de partículas próximos da superfície da Terra, esse vetor Rzinho aqui, que é a posição da minha partícula no referencial não inercial, vai ser sempre muito menor que o R grande. Nesse caso aqui vai ser o raio da Terra, certo? Então, o termo que domina aqui vai ser ômega vetorial R grande. Então, isso aqui vai ser a aceleração da gravidade experimentada e medida por alguém na superfície da Terra, certo? Bom, se nós quisermos fazer uma medida dessa aceleração da gravidade efetiva, digamos assim, a gente pode utilizar um pêndulo, né? Então, o período do pêndulo ele vai determinar a magnitude dessa aceleração. E a orientação do pêndulo na posição de equilíbrio vai determinar a orientação dessa força efetiva, certo? Então, aqui no meu desenho eu tenho o seguinte, né? Imagina que eu coloquei de forma ultra exagerada para a gente conseguir enxergar aqui, né? Mas eu tenho uma partícula que está próxima da superfície da Terra, a força gravitacional real, a aceleração gravitacional real que ela está sentindo é esse G0, né? Então vocês podem ver que G0 atua na linha que liga o centro da Terra, que é a origem do meu referencial inercial, com a origem do meu referencial não inercial, tá? Mas eu tenho, para um observador que está colocado nesse referencial rotativo, não inercial aqui, ele vai medir também essa força adicional associada com o movimento, né? E aí, efetivamente, ele vai ter essa aceleração G, né? Eu estou colocando de forma muito exagerada aqui, porque se a gente calcular esse produto aqui, ômega quadrado vezes R, isso aqui é aproximadamente
0,034 metros por segundo ao quadrado, né? Que representa, sei lá, menos de 1% da magnitude da minha aceleração g. Tá? Então esse é um efeito muito pequeno, mas claro, da forma que eu estou colocando aqui, é só para a gente conseguir visualizar, ok? Então, isso que vai acontecer com esse termo gravitacional por causa do movimento da Terra, pelo fato de a gente estar medindo o movimento de uma partícula em relação ao referencial, que é não inercial. Bom, e o termo que sobrou aqui é o termo que a gente chama de força de Coriolis. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Então, de forma compacta, a gente pode escrever a força efetiva que atua sobre a nossa partícula que se move próximo da superfície da Terra, dessa forma aqui. Então, S são todas as forças reais que atuam sobre a partícula, que não são a força gravitacional. mg vai ser a força gravitacional efetiva, já com a correção para aquele termo de força centrífuga. E esse último termo aqui vai ser chamada força de Coriolis. Né? Para a gente entender melhor o papel desse terceiro termo, vamos olhar um exemplo agora. Então, o exemplo é o seguinte. Eu quero encontrar a deflexão causada pela força de Coriolis em relação à linha de prumo. A linha de prumo vai ser a direção da minha aceleração efetiva da gravidade para uma partícula que cai livremente de uma altura h acima da superfície da Terra. Então, o que eu vou fazer vai ser considerar o seguinte sistema de coordenadas. Então, eu tenho meu referencial fixo, tem a sua origem no centro da Terra, o eixo z está alinhado com o eixo de rotação da Terra, de forma que a minha velocidade angular ela está ao longo desse eixo z e aponta para o norte, tá? Como está ilustrado aqui. E o meu sistema rotativo vai ser tal que o eixo z vai estar alinhado, ou melhor, vai ser antiparalelo à aceleração efetiva da gravidade g. Tá? E aí eu vou ter os outros dois termos perpendiculares a este e entre si, né? O ex e o y, como aparece aqui na minha figura. Então vamos lá. Como nós estamos considerando um movimento de queda livre, esse termo S aqui vai ser igual a zero, certo? Então, a aceleração da nossa partícula no referencial rotativo vai ser igual ao g, que é a aceleração efetiva da gravidade, menos esse termo 2 vezes ômega vetorial VR. Bom, esse termo de Coriolis aqui, essa aceleração associada à força de Coriolis, vai depender da velocidade da minha partícula nesse referencial. Tá? Então, se a gente for pensar que inicialmente a partícula sai do repouso e é acelerada por essa força G, né, ela estava parada, então esse termo aqui era igual a zero, VR era igual a zero, né, ela vai ter uma velocidade que vai começar ao longo do eixo Z, né, vai começar a aumentar ao longo do eixo Z. Com a velocidade ao longo do eixo Z, vai gerar uma força ao longo do eixo Y. Tá? Consequentemente, eu vou ter uma aceleração ao longo de Y e vai surgir uma velocidade, uma componente dessa velocidade ao longo do eixo Y também. Se a velocidade tem uma componente ao longo de Y, eu vou ter uma força também ao longo de X. Tá? Então, esse problema aqui ele é bastante complicado a gente resolver exatamente. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou considerar que a velocidade ao longo do eixo Z é muito maior que as outras duas. Tá? Então, eu vou dizer que x ponto vai ser aproximadamente igual a zero. Que y ponto também vai ser aproximadamente igual a zero ao longo de todo o movimento. E z ponto vai ser igual, aproximadamente igual a menos gt. Tá? Então, é isso aí que eu vou assumir. Vou assumir essa aproximação. Então, o que eu preciso fazer agora é determinar como vai ficar essa força de Coriolis considerando essa aproximação aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer é calcular o produto vetorial entre ômega e VR no meu sistema de coordenadas rotativo. Então, eu preciso escrever esse vetor ômega aqui nesse sistema de coordenadas. Tá? Então, se vocês olharem para a figura
do sistema de coordenadas, a gente vai ter o seguinte, né, que a componente x desse vetor velocidade angular vai ser igual a menos ômega cosseno deste ângulo lambda. O componente y vai ser igual a zero e a componente z vai ser igual a ômega seno de lambda. O que eu vou fazer vai ser calcular esse produto vetorial, considerando que a minha velocidade só tem componente ao longo do eixo z, que é uma aproximação, obviamente, e considerando que a minha velocidade angular do meu sistema rotativo vai ser essa aqui. Então eu preciso calcular ômega vetorial VR. Tem que calcular o determinante, então, EX, EY, EZ. Meu vetor ômega tem componentes x, que é igual a menos ômega cosseno de lambda, y, que é igual a zero, e z, que é ômega seno de lambda. E o meu vetor VR tem componente 0, 0 e menos GT. Tá? Vai sobrar desse determinante aqui apenas esse termo aqui, né? Então eu vou ter que ômega vetorial VR vai ser igual, esse menos com esse menos fica mais, mas como eu estou indo para cá é menos, então menos ômega vezes G vezes T cosseno de lambda na direção Y. Tá? Então essa aqui vai ser a força, ou melhor, vai ser esse produto vetorial aqui, que vai me dar a orientação da força de Coriolis na minha partícula. Então eu vou ter que a aceleração a R vai ser igual. Já vou reescrever esse G aqui. Tá? Esse aqui é menos G vezes EZ. E o segundo termo vai ficar mais duas vezes essa quantidade aqui. Então, ômega GT cosseno do ângulo lambda. Então agora eu conheço as acelerações, né? Tem uma componente, essa aqui está ao longo de Y, né? Tem uma componente da minha aceleração ao longo de Z, outra componente da minha aceleração ao longo de Y. Né? Então, de novo, né? Lembrando, a gente está fazendo essa aproximação para a velocidade aqui. Porque rigorosamente eu vou ter uma velocidade ao longo de Y. Só estou considerando que ela é muito menor que a velocidade ao longo de Z. Tá? Então vamos lá. X dois pontos vai ser igual a zero. Tá? X ponto, o X, eu posso considerar que eu começo o meu movimento em uma coordenada Z igual à altura H, Y igual a zero, X igual a zero. Tá? Então, daqui eu tiro que X de T vai ser sempre igual a zero. A coordenada X da minha partícula vai ser sempre igual a zero. Y dois pontos vai ser igual a esse termo aqui. Então, 2 ômega GT cosseno de lambda. Vou considerar, então, estou partindo do repouso, estou considerando que a minha posição inicial em Y, a coordenada Y inicial é zero. Então, eu tenho as seguintes condições, né? Que Y ponto de T igual a zero é zero, e Y de T igual a zero também é zero. Então, eu vou integrar isso aqui no tempo. Tá? Eu vou ter que a minha velocidade Y ponto vai ser igual, vai ficar T quadrado sobre 2 aqui, então ômega G T ao quadrado cosseno de lambda, e Y de T vai ficar igual a ômega G T ao cubo sobre 3 cosseno de lambda. Claro, isso aqui é o resultado aproximado. Certo? Bom, vou apagar o quadro aqui e a gente continua. Então, por fim, a gente precisa determinar um movimento ao longo do eixo Z. Né? Eu tenho que Z dois pontos vai ser igual a menos
G. E eu estou considerando que Z ponto de t igual a zero é zero e que Z de t igual a zero é igual a uma altura h. Então, eu vou integrar isso aqui no tempo. Tá? Z ponto de t vai ser igual a menos gt. E Z de t vai ser igual a z0, ou z de t igual a zero, né? Menos gt ao quadrado sobre 2. Tá? Então, meu z de t vai ser igual à altura inicial h menos gt ao quadrado sobre 2. Ok? Então, agora a gente pode notar o seguinte, né? Eu quero calcular quanto tempo leva para a minha partícula chegar ao chão. Tá? Vou fazer isso para determinar qual vai ser a deflexão que eu vou ter ao longo do eixo y. Então eu tenho o seguinte, né? Para determinar esse tempo aí, eu preciso que gt ao quadrado sobre 2 seja igual a h, porque eu quero o tempo para o qual o meu z vai ser igual a zero. Tá? Então daí eu vou ter que esse tempo... de novo, isso aqui são tudo resultados aproximados. Eu vou ter que esse tempo, t, vai ser aproximadamente igual a raiz quadrada de 2h dividido por g. Se eu colocar esse tempo aqui, eu vou ter o seguinte, que o valor de y para t igual a raiz de 2h sobre g vai ser igual a ômega g sobre 3 vezes isso aqui ao cubo, né? Então vai ser 2h g vezes raiz de 2hg vezes cosseno de lambda. Tá? Então eu posso simplificar esses g aqui. E aí vai ficar aqui meu y para t igual a raiz de 2h sobre g vai ser igual a 2/3 de ômega h. Posso colocar esse h para dentro da raiz aqui. Então, raiz de 2h ao cubo sobre g vezes cosseno de lambda. Então, isso aqui vai ser a distância que a minha partícula vai percorrer ao longo do eixo y, né? A deflexão que ela vai ter por causa da força de Coriolis durante esse movimento de queda.